Olá pessoal, a paz de Jesus no seu coração, Deus abençoe a todos. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje, onde vamos para o capítulo 13 do livro do 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13. Estamos agora nessa empreitada do Antigo Testamento, já lemos todo o Novo Testamento, o Pentateuco, os 12 profetas menores, Juízes, Josué e Rute, e agora 1 Samuel. Vamos juntos mantendo essa fidelidade, buscando em Deus toda a inspiração para crescermos a intimidade com Ele, para, conhecendo a história, compreender a mão de Deus que conduz todas as coisas, como foi que as coisas aconteceram. É muito bom ter esse conhecimento da história da nossa fé, lendo o Antigo Testamento. Então nós já vimos aqui toda a parte dos juízes, o último juiz que foi Samuel, profeta, e depois Saul, que já é designado como um novo rei, como o primeiro rei de Israel. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrama a Tua graça, Teu Espírito, para que nós possamos conhecer a Tua palavra e assim fazermos a Tua vontade, compreendermos os Teus ensinamentos. É o que nós te pedimos. Amém. Ajustei aqui o vídeo para ficar melhor. Muito bem, quero convidar você primeiro também a se inscrever no meu canal no YouTube, Emanuel Stenho Oficial, a compartilhar esse vídeo, a deixar o seu comentário, a curtir. É muito importante que isso aconteça, tá bom? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 13, a revolta contra os filisteus. Saul tinha anos, quando subiu ao trono e reinou 2 anos sobre Israel. Veja, só 2 anos. Né? A idade de Saul não é uma elevação, na sua elevação, quando ele foi curado rei, não é conhecida. Ou desapareceu acidentalmente do texto original hebraico. Então vamos lá. Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Maquimas e na montanha de Betel, e 1.000 com Jonatas em Gabaá. Jonatas, né, é o filho de Saul. É o filho mais velho de Saul e já é guerreiro. Então, quando se faz a menção dele, já é um guerreiro, né? E na montanha de Betel, e 1.000 com Jonatas em Gabaá de Benjamim. E Saul despediu o resto do povo, cada um para a sua tenda. Jonatas matou o prefeito dos filisteus, que estava em Gaba, e os filisteus ficaram sabendo. Então Saul mandou soar a trombeta por todo o território, dizendo: que os hebreus o saibam. Todo Israel recebeu a notícia: Saul matou o prefeito dos filisteus. Israel se tornou odioso aos filisteus, e logo o povo se ajuntou na retaguarda de Saul em Gilgal. Os filisteus se concentraram para combater Israel. 30.000 carros. Ora, Saul estava com 2.000 homens, Jonatas com 1.000, né? Os filisteus vieram com 30.000 carros. Ficaram furiosos, revoltaram-se contra o povo de Israel. Por quê? Porque Jonatas, o filho de Saul, havia matado o prefeito dos filisteus. Os filisteus se concentraram para combater Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma tropa tão numerosa como a areia do mar, da praia do mar, e vieram acampar em Maquimas, a oriente de Bet-Aven. Veja, logo os homens de Israel se sentiram em aperto porque estavam muito próximos uns dos outros, e então o povo se escondeu nas cavernas, nos buracos, nos penhascos, nas grutas e nos poços. Alguns hebreus passaram o Jordão para o território de Gade e de Galaade. Então, o povo foi lá para lutar, né, os filisteus, e o povo israelita se sentiu oprimido. Esta é a cena do início do capítulo 13. Esta é a cena. Bem, finalzinho do versículo 7.
Saul estava em Gilgal e o povo veio à procura tremendo. 7 dias ele esperou o encontro fixado por Samuel. Mas Samuel não veio a Gilgal e o povo, abandonando Saul, debandou. Então Saul disse: Trazei-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E ofereceu o holocausto. Ora, acabava de ele oferecer o holocausto quando Samuel chegou e Saul saiu ao seu encontro para saudá-lo. Samuel disse: Que fizestes? E Saul respondeu: Eu vi que o povo me abandonava e debandava, e de outra parte, para que tu não chegavas para o encontro fixado, e que os filisteus estavam concentrados em Macmas. E refleti: Agora os filisteus vão cair sobre mim, em Gilgal, e eu não terei ainda aplacado a face de Yahvé. Assim, forçado, ofereci o holocausto. Então, o que aconteceu? Saul tomou a decisão de oferecer um holocausto, de celebrar a missa, mas ele não era padre. Ele fez uma coisa errada. Vamos ver o que Samuel vai falar. Samuel disse a Saul, versículo 13: Agistes como insensato. Tu não guardastes o mandamento que Yahvé teu Deus te prescrevera. Se lhe tivesses obedecido, Yahvé teria firmado o teu reino para sempre sobre Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá. Veja que loucura, hein? Quantas vezes nós agimos como insensatos? Não guardamos os mandamentos que Yahvé, nosso Deus, nos prescreve, não o obedecemos. Veja que dor, né? Agiste como insensato, tu não guardaste o mandamento que Yahvé teu Deus te prescrevera. Se lhe tivesses obedecido, Yahvé teria firmado o teu reino para sempre sobre Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá. O reino de Saul não subsistirá. Gente, ele acabou de tomar posse, já cometeu um erro. O que é que subiu na cabeça dele? A arrogância? O medo? A desconfiança de que o profeta chegaria? De que Deus estaria ao seu lado? Ele quis dar o seu jeitinho, ao invés de esperar as coisas como deveriam ser. E o profeta continua: Yahvé já achou um homem conforme o seu coração e o instituiu para chefe do seu povo, porque tu não observaste o que Yahvé te havia ordenado. Samuel levantou-se e subiu a Gilgal para seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros e foi de Gilgal a Gaba de Benjamim. Saul passou em revista ao povo que se achava com ele. Havia cerca de 600 homens. Imagina, 30.000 homens, 6.000 cavaleiros, povo tudo armado, né? Os filisteus, e com Saul apenas 600 homens. Eu repito, quantas pessoas tinham? 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma tropa tão numerosa como a areia da praia do mar. Os filisteus contra 600 homens com Saul. Veja, aqui é o drama do reinado de Saul. Ele foi escolhido por Deus, né? Ele salvou o seu povo, foi no capítulo 11, né? Nós vamos ver isso. Todavia, vimos isso, todavia é rejeitado por Deus. Nesse capítulo 13 e 15. Desde a preferência dada a Jacó em detrimento de Saul, que nós vimos isso lá em Gênesis, capítulo 25, e a eleição de Israel, até a vocação dos apóstolos, de São Paulo, de cada cristão, toda a história da Sagrada Escritura, escuta bem isso, proclama gratuitamente, né, as escolhas divinas. Então, as escolhas divinas são gratuitas, ele escolhe como ele quer. Desde Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó, elegeu Israel, até todos os apóstolos, Deus escolheu quem ele quis, chamou Paulo, todos. Então, a história da Bíblia vai relatar que há uma gratuidade na escolha de Deus. Mas a Bíblia também vai revelar o seguinte, que a manutenção da graça depende da fidelidade do eleito. Repito, a manutenção da graça depende da fidelidade do eleito. Saul foi infiel à sua vocação, por isso ele foi rejeitado.
Sansão foi rejeitado. Quando ele foi infiel à sua vocação, o Espírito de Deus já não estava mais com ele. E ele foi preso pelos filisteus, né? Sansão. Saul foi rejeitado por quê? Porque ele não obedeceu, não foi fiel. Então veja, a manutenção da graça depende da fidelidade do escolhido, do eleito. Então eu, Emanuel, preciso manter-me fiel a Deus para que a graça de Deus não seja retirada de mim. Não seja retirada de mim. Bem, a gente não consegue ver bem qual foi a falta de Saul. Ele esperou 7 dias, segundo a ordem dada. Ele mesmo ofereceu um sacrifício, mas isso não chocava a concepção antiga. Então a razão da rejeição será dada mais claramente no capítulo 15, nós vamos ver isso, tá bom? Muito bem. Versículo 16. Saul, seu filho Jonatas e o povo que estava com ele permaneceram em Gaba de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Macmas. O comando de ataque saiu do campo filisteu em 3 grupos. Um tomou a direção de Efra, na terra de Sual. Outro grupo tomou a direção de Bet-Horon. E o terceiro se dirigiu para a elevação que domina o Vale das Hienas, no caminho do deserto. Não havia mais ferreiro em parte alguma da terra de Israel, porque os filisteus haviam dito: importa impedir que os hebreus fabriquem espadas ou lanças. Interessante, né? A gente lê isso aqui, o que acontece? Os filisteus, o inimigo, diz: olha, importa que nós impeçamos os hebreus de fabricarem as armas, né? Então, é aquela coisa do povo desarmado é facilmente dominado. É aquela coisa de que países não querem que outros prosperem. Por quê? Porque se eles tiverem armas, eles poderão vencer. Então, os países, né, os globalistas, né, eles querem o quê? Impregnar na população, né, ou na sociedade, ou naqueles países, todo o dinheiro para impedir de ter uma força armada para combater, para defender o seu território, para defender o seu povo, né, para defender a sua vida. E tira isso do cidadão de bem também, né? A defesa, a autodefesa. Então, é uma coisa que desde aquela época acontecia e hoje acontece. Os ditadores tiram as armas das pessoas para dominar sobre a população. Só que os filisteus entenderam isso, falaram assim: o que importa é que a gente não deixe que Israel tenha armas, né? Não tenha armas. Por isso todo o povo de Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, o seu machado, a sua enxó e a sua foice. O custo era de 2/3 de ciclo de relhas e machados, e de 1/3 de ciclo para amolar pelas relhas e machados, e 1/3 de ciclo para amolar as enxós e endireitar os guilhões. Então, também aconteceu que no dia da batalha, o povo que estava com Saul e Jonatas, ninguém tinha nas mãos nem espada nem lança, somente as tinha Saul e seu filho Jonatas. Uma tropa de filisteus partiu para o passo de Macmas. Veja, que loucura! Aos olhos humanos, massacre. Os filisteus vão destruir rapidamente o povo de Deus, porque eles não tinham armas, não estavam preparados. O profeta tinha deixado eles, o povo tinha abandonado, eram poucos os guerreiros que estavam com Saul e Jonatas. E aí, o que vai acontecer? Bem, o que acontecerá está no capítulo 14, nós vamos ver daqui a pouquinho, quer dizer, nós vamos ver amanhã. Mas veja, meus irmãos, o que Deus falou com você, né? Muita coisa aqui para falar no nosso coração, a insensatez de Saul, né? Ele não foi fiel, não obedeceu o mandamento de Deus, não guardou a ordem do Senhor. Se ele tivesse sido fiel, o seu reino teria durado para sempre. Mas agora ele não subsistirá. Então, que louco. E Deus escolhe outro homem. Então, muitas vezes, a missão vai acontecer, porque nós somos infiéis, e eu já passei por isso, eu percebi, pela minha infidelidade, Deus escolheu outro, porque a missão tinha que acontecer. Então, importa que nós sejamos fiéis, e que Deus nos dê a sua graça, e tenha misericórdia de nós. O que Deus falou com você, deixe aqui nos comentários, e até amanhã.